Meu nome é Paulo José Cunha, eu sou professor de comunicação na Universidade de Brasília, onde entrei em 1997. Sou jornalista de formação, formado na própria UNB, ainda nos anos 70. Trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei na TV Globo e depois fui trabalhar na TV Câmara. Em todas as três, atuei na área de cobertura política, fundamentalmente, embora tivesse tido algumas participações, sobretudo na área de jornalismo cultural. Eu sou do Piauí, mas moro em Brasília desde 1970, quando vim para estudar, por isso me considero um candango piauiense. Eu sou pardo, né? Magro, muito magro, nunca fui gordo, e é basicamente isso. Não, perfeito. Professor, por que o senhor chegou aí no jornalismo? Como é que o jornalismo entra na sua vida? Por que você escolhe a comunicação social? Eu escolhi a comunicação social basicamente por a influência de dois parentes meus. Um desses parentes foi um tio muito querido, João de Souza Lima, que trabalhou na Última Hora, era um comunista histórico, amigo de Prestes. Conheci Carlos Prestes na casa dele. Eles faziam reuniões na casa dele, no Rio de Janeiro. E ele tinha uma atuação muito forte na área, sobretudo na área cultural no Rio de Janeiro, no período em que trabalhou como jornalista. Depois ele terminou atuando também até no Globo, mas mais na área comercial. Além dele, eu tive uma influência muito forte do meu primo Torquato Neto, um poeta da Tropicália, que atuou também no jornalismo e teve uma atuação destacada, com uma coluna que inovou terrivelmente a forma de se fazer colunismo no Brasil, que foi a coluna de Geleia Geral do jornal Última Hora. E essa coluna fez história. E eu adorava acompanhar aquilo tudo. E tinha uma vontade danada de fazer a mesma coisa. Terminei tentando fazer alguma coisa parecida, né, como jornalista. Mas nunca me dediquei inteiramente à área cultural. Hoje eu sou poeta, tenho livros publicados. Acabei de enviar originais, ainda ontem mandei originais do meu mais novo livro, deve estar saindo aí dentro de um mês, mais ou menos, e sou letrista de música popular brasileira. Perfeito. Professor, falando um pouquinho do seu programa Comitê de Imprensa, que dialoga bastante aqui com o nosso projeto, né? Queria que o senhor me contasse primeiro como é que surge o Comitê de Imprensa e qual que é a ideia do programa. Trabalhando na TV Câmara, eu tive ocasião de conversar com vários colegas jornalistas que transitavam pela Câmara dos Deputados. E eu notava nas pessoas uma curiosidade muito grande sobre a forma como os jornalistas trabalham, seja na imprensa política, seja na imprensa de economia e na área de cultura e na área de cidades, na geral e tudo mais, mas, sobretudo, na área política, porque as pessoas me perguntavam como é que vocês conseguem saber tanta coisa desses políticos que normalmente são muito arredios, muito escorregadios, até pela função que exercem. Como é que é isto? Essa curiosidade me levou a propor à direção da TV, na época, a criação de um programa que nós demos o nome de Comitê de Imprensa, em homenagem ao próprio Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados, onde eu atuei durante muitos anos. E era um ponto de encontro de grandes jornalistas de toda a imprensa brasileira. Lá eu tive a ocasião de conhecer diversos jornalistas famosos, né, que passavam por lá obrigatoriamente quando vinham a Brasília. Né? E com isso, eles toparam a ideia, até porque não era muito difícil conseguir convencer o jornalista que estava em Brasília, que estava na Câmara, a participar de um programa da TV Câmara, um bate-papo com um colega jornalista sobre
a forma de trabalho deles. E assim surgiu o Comitê de Imprensa. Por lá passaram nomes os mais expressivos do jornalismo brasileiro, né? Alguns que já nos deixaram, mas, basicamente, a ideia foi esta. Só que depois o programa ganhou um peso muito grande e houve a necessidade, até por imposição da audiência, dos próprios telespectadores, de que a gente abrisse o leque, não ficasse só com jornalistas políticos, pegasse jornalistas de outras áreas. E assim nós fizemos com jornalistas da área do internacional, que faziam Itamaraty, ou faziam jornalismo internacional, da área de economia, da área de cultura e assim por diante. O programa ganhou uma dimensão muito grande. Ele só terminou na época do ex-deputado Eduardo Cunha, porque, como eu não fazia censura, e não faço censura a colega nenhum, durante o programa não fazia, os colegas também faziam suas críticas. E as críticas não eram muito bem recebidas. Aliás, ninguém gosta de crítica. Político, muito menos. E aí, o então deputado, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, determinou o fim do programa. Foi assim que ele acabou. Professor, por que o senhor acha que foi tanto sucesso? Por que as pessoas têm tanta curiosidade no trabalho do jornalista? Eu tenho a impressão que a curiosidade pelo trabalho dos jornalistas é grande porque ele é um medium, ele está no meio entre a fonte e o receptor. E as pessoas querem saber como é que esse profissional atua de forma a obter as informações que ele transmite. De que forma isso, como é que é o mecanismo que conduz tudo isso? Por exemplo, como é que surge uma pauta? As pessoas, às vezes, ficavam se perguntando por que você resolveu fazer uma matéria sobre esse assunto? Por que isso surgiu assim? Alguém sugeriu? Ou foi alguém que pediu? Ou foi a direção do jornal que mandou? Ou foi você que inventou? Ou foi você que, andando na rua, olhou, viu, percebeu alguma coisa e se deu conta de que aquilo era importante? Então, essa curiosidade das pessoas sobre o trabalho do jornalista, que remonta de muitos anos atrás, né, desde que o jornalismo se implantou e se consolidou, foi o que levou a gente a produzir o programa desse formato. Eu estou terminando de ler o livro As Memórias do Escrivão Isaías Caminha, uma lacuna cultural que eu tinha, do Lima Barreto, que eu nunca tinha lido. Tinha lido o Policarpo Quaresma, mas esse não. E é fantástico que, no início do século passado, já essas preocupações estão presentes ali, né? Como ele relata uma redação e como é que as notícias são produzidas. É claro que ele faz uma crítica muito ácida, né, à atuação da imprensa, porque ele diz que ele coloca o personagem na função de contínuo da redação, não como jornalista, porque aí ele seria mais um entre tantos. E ele critica duramente a forma como os jornalistas daquela época trabalhavam. Evidentemente que isso mudou muito de lá para cá. Ele faz também uma ideia um tanto caricaturada da profissão. Isso se alterou definitivamente daquela época aos dias de hoje. Então, essa curiosidade que toda pessoa tem foi o que levou a gente a produzir o programa e também a definir os personagens do programa, né? As pessoas querem e continuam querendo isso. Eu sei disso porque, quando converso na rua com pessoas que me reconhecem, que ainda dos tempos de televisão, e que entabulam uma conversa, nem que seja bem rápida, diz, mas vem cá, como é que vocês trabalham? Tanto que tem livros, alguns livros de colegas jornalistas que tratam exatamente disso. Quer dizer, como é que eles trabalham, como é que eles trabalharam. Isso continua sendo um atrativo muito forte para a audiência, para o leitorado, para quem ouve rádio e assim por diante. Pessoal, para quem não conhece, não sabe o que é um comitê de imprensa, explica para a gente o que é um comitê de imprensa e o papel desse espaço na cobertura jornalística, principalmente a política. O
O comitê de imprensa é um lugar onde os jornalistas trabalham em determinado órgão. É claro que, com o advento da internet, das redes sociais e de tudo mais, esse espaço perdeu muito da sua função, que era de reunir os jornalistas no local de trabalho. Mas ali também havia um aspecto, no passado, um aspecto político muito forte. Eu, por exemplo, presidi o comitê de imprensa da Câmara. E, naquela época, uma opinião, uma nota que a gente soltasse sobre qualquer tema tinha um peso muito grande. Até porque toda a imprensa noticiava. Toda a imprensa noticiava. Então, era um local muito respeitado. É evidente, como eu disse, que com o advento das redes sociais, esse ponto de encontro perdeu muito da sua importância. Hoje, qualquer pessoa carrega, faz contato com sua redação, não num telefone fixo que estaria numa mesa de um comitê de imprensa, de uma sala, mas faz em qualquer lugar. Vamos ficar no caso do Congresso, da Câmara dos Deputados, você está em qualquer espaço, você tá fazendo isso. Como você, com um celular desse aqui na mão, você faz entrevistas e coloca isso no ar até ao vivo. Eu vejo lá o pessoal trabalhando, entrando ao vivo com um celular. Alguém segura para ele, para não ficar tão feio, né? Ele segurando, e ele entra ao vivo. Quer dizer, facilitou demais. Então, para que o comitê de imprensa? Naquela época ele existia, porque no início eram máquinas de escrever, depois foram substituídas por computadores, tinha telefone, a gente falava com a redação, aí a gente combinava para o motoqueiro, na época, ir pegar as laudas das matérias datilografadas e assim por diante. Isso mudou demais de lá para cá. Mas o comitê de imprensa era esse local de congraçamento de jornalistas, onde se trocavam ideias, onde a gente... Muitas vezes eu me informava sobre determinados temas no comitê de imprensa através do depoimento de colegas. Não que eu fosse atrás da informação, não precisava, porque me quebravam um galho ali. Da mesma forma como eu fazia a mesma coisa. Eu, por exemplo, soube depois que fui escolhido para ir trabalhar na TV Globo, fui convidado. Por quê? Porque identificaram em mim uma boa fonte. Eu conversando, eu contava histórias, bastidores, etc., até que um dia o Antônio Brito, desculpe, o Antônio Brito terminou sendo porta-voz do Tancredo, alguns estão nos acompanhando, os mais antigos, hão de se lembrar disso. O Antônio Brito abriu uma vaga lá na Globo e ele veio me perguntar se eu toparia. Eu digo, olha, eu nunca nem olhei para uma câmera de televisão, mas eu topo essa loucura. Aí topei, terminei indo para lá, fui fazer o Bom Dia Brasil, que era um programa que surgiu praticamente comigo, Carlos Monforte, etc., na TV Globo. Desculpe, de novo. Aqui em Brasília. E assim as coisas foram andando. Eu meti a cara e em uma semana que eu estava na TV Globo, eu já estava ao vivo em rede nacional. Imagina a responsabilidade de um foca de televisão. Mas como eu tinha conhecimento até bastante bom na área política, porque eu vinha do Jornal do Brasil desde os anos de chumbo até a abertura, isso me facilitou muito. Eu trabalhei com muita dedicação e com muita facilidade por conta disso. E, professor, teve alguma entrevista que o senhor destaca ao longo desses anos de comitê de imprensa, ou alguma informação que até, de repente, foi nova até para o senhor, assim, conversar com o jornalista e falar, caramba, é assim? Sei, alguma coisa que você destaca ao longo do programa? Olha, no programa não tinha grandes novidades. A gente trabalhava mais sobre a forma de trabalho dos jornalistas, como eu já disse, né? Então, ali, a gente recebia personalidades maravilhosas. Por exemplo, uma entrevista que eu me lembro que foi uma delícia de fazer foi com José Hamilton Ribeiro. José Hamilton Ribeiro, uma figura maravilhosa. A gente entrevistou Joelmir Betting, a gente entrevistou assim, os grandes nomes da imprensa da época, e muitas vezes a gente até viajou para entrevistar jornalistas fora de Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Entrevistamos Paulo Henrique Amorim, no Rio de Janeiro, ainda naquela época. Pouco tempo depois ele adoeceu e terminou vindo a falecer.
Mas foi um período muito, muito rico nesse sentido, né? Agora, na atividade jornalística, propriamente dita, eu tenho alguns momentos bem interessantes. Um deles, por exemplo, foi um furo de reportagem que eu dei sem saber que estava dando um furo de reportagem. Na época da internação do presidente Tancredo Neves, aqui em Brasília, ele ficou hospitalizado no hospital de base, né, que é o hospital público aqui de Brasília, e eu era encarregado de passar a noite lá, porque de manhã que saiu o boletim dado pelo Antônio Brito, que terminaria indo ser o porta-voz dele, por coincidência. E aí eu tive que ficar lá, porque eu precisava entrar ao vivo no Bom Dia Brasil, né? Só que aquilo já estava demorando muito tempo. E praticamente todas as emissoras e as emissoras de rádio, de televisão, os jornalistas do impresso, etc., pararam de dar plantão. Espera aí, a gente vai depois lá e sabe do que está acontecendo, qual é o estado de saúde dele, e tudo bem, não precisa a gente manter um repórter lá o tempo inteiro. E eu me lembro que na redação, quando propuseram mais ou menos a mesma coisa, propuseram não, comentaram isso daí, eu disse não, se não for eu, que seja outro, mas é o presidente da República que tem internado. Nós temos que manter um plantão permanente lá, sim. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eles se assustaram, você está pedindo para trabalhar, feito um doido, virar à noite. Eu digo, estou, mas se não for eu, que seja outro, mas que vai ter que ter alguém lá, vai. Eu acho que é um maluquice você abandonar isso daí. E assim foi feito, eu fiquei. Quando foi um belo dia, eu, de madrugada, notei uma mobilização um tanto estranha, um movimento esquisito dentro dos corredores do hospital e também do lado de fora, os carros. Eu disse sim. Eu ficava num dos andares de cima, tinha um sofá, me lembro demais, um sofá cinza, que foi uma delícia para dormir naquela época. Eu saía do sofá, saí correndo, fui lá embaixo para ver o que estava acontecendo. Eu cheguei lá, aliás, não foi bem isso, tocou o telefone tocou naquela época não era nem celular, tocou um aparelhinho que a gente tinha, e eu sabia que era uma pessoa lá da equipe lá de baixo que estava me chamando, estava no carro. E eu fui para um telefone e liguei, consegui falar com ele no postinho que tinha embaixo. E ele dizendo, Paulo, desce, porque está acontecendo alguma coisa aqui, muito louca, está um movimento doido aqui embaixo. Não sei o que está acontecendo, mas deve ser alguma coisa com o doutor Tancredo. E eu desci. Eu cheguei lá embaixo, estava aquele monte de carros entrando, etc, etc. E eu não sabia o que era aquilo, fiquei acompanhando. Digo, liga a câmera, liga as luzes, vamos embora, vamos acompanhar isso aqui. Seja lá o que for, acompanhei. Liguei para a redação e avisei, olha, está acontecendo alguma coisa esquisita. Liguei não, a gente falava por rádio naquela época. Né? Eu acho bom deixar o canal aberto aí, que eu possa entrar a qualquer momento. E era verdade. Estavam preparando a saída do doutor Tancredo para levá-lo para São Paulo, onde ele terminaria até falecendo. E nesse dia foi curioso, porque o Antônio Brito ia chegando num carro e ele não podia falar, por algum motivo ele não podia falar. E eu me lembro que a gente fez meio que por mímica, eu perguntando e ele não falava, mas ele mais ou menos assentia com a cabeça. Eu digo, está acontecendo alguma coisa? E ele calado. Até que um momento eu disse, estão tirando o doutor Tancredo daqui? É isso? Ele piorou, o estado de saúde dele piorou e ele calado. Estão tirando ele daqui? Quando eu perguntei isso, eu me lembro que a cabeça dele fez mais ou menos assim. Muito discretamente. Eu digo, opa! Obrigado. Ele passou, eu liguei para a redação, me bota no ar ao vivo. Imediatamente me puseram no ar, né? Eu entrei ao vivo, entrei curioso, naquela época a TV saía do ar, não é do seu tempo isso, mas a TV não ficava 24 horas. Ela ia até, eu acho que meia-noite, saía do ar, só voltava, parece que 6 da manhã, 5 ou 6 da manhã. E nesse dia isso estava acontecendo umas 4 horas, 4h30, 5 horas da manhã.
eu digo, pois eles abriram a Rede Globo toda, muito antes da hora, e eu entrei ao vivo do lado de fora, me lembro que chovia um pouco, do lado de fora, noticiando que alguma coisa estava acontecendo, que estavam tirando o doutor Tangeiro, como de fato, daí a pouco saem as ambulâncias, etc, etc. Aí eles tiveram que me contar que estavam saindo, estavam realmente retirando ele. Eu não sei por que o segredo todo para isso, até hoje não sei. Mas eu terminei dando esse furo, a gente ainda saiu com o carro da reportagem, acompanhando o carro até o aeroporto, a ambulância até o aeroporto, e foi curioso que eu voltei para o hospital de base para fazer o rescaldo, queria mostrar o quarto onde ele estava. Inclusive, foi um risco muito grande, porque ele estava com... podia ter me contaminado tudo. Levei, inclusive, um esporro maravilhoso de um médico que disse, como é que você entrou aí sem a nossa autorização? Você podia se contaminar, podia morrer. Eu tomei esse susto, aprendi, nunca mais me meti numa dessas. Mas nesse dia foi curioso, que eu terminei dando entrevistas para os colegas sobre o que aconteceu. Eu virei fonte, aí eu entrei em várias emissoras que não tinham mantido o plantão como eu tinha mantido e tinha exigido para ficar lá acompanhando as coisas. Gente, que história maravilhosa. Muito boa. Professor, até baseada nela, né, assim, o que o senhor acha que mudou no jornalismo, né, ao longo dos anos, dessa questão presencial, acho que até por experiência própria falta muito, né, a gente vai muito menos nos lugares, né, e o que facilitou também, né, porque agora enfim, com o celular a gente chega em mais lugares talvez do que a gente conseguiria chegar antes, né, como é que o senhor vê essas mudanças e a situação hoje do jornalismo? Mariana, como você disse, facilitou muito, né? O celular, ele facilita, ele faz a gente chegar em vários lugares ao mesmo tempo, com uma qualidade de imagem, inclusive, muito boa, né? Esses aparelhos cada vez estão com uma qualidade melhor, né? Tanto de áudio quanto de vídeo. Mas o problema não é esse. Entrevista, a etimologia da palavra diz tudo. É entre duas vistas. Ou seja, eu quero te ver fisicamente. A relação muda. A relação muda. A forma como você conversa muda completamente. Evidentemente que nós estamos aqui conversando, eu estou vendo você por uma tela, você está me vendo por uma tela. Mas provavelmente a nossa relação de trabalho, esse bate-papo, ficaria extremamente mais agradável e talvez até muito mais franco, talvez muito menos artificial, se nós estivéssemos os dois frente a frente, fazendo uma entrevista, uma vista e outra vista, né? Até quando eu ouço a palavra, uma entrevista por e-mail, eu digo, espera aí, que diabo é isto? Entrevista por e-mail? Não, uma troca de e-mails. Não é uma entrevista, porque não tem duas vistas ali. Eu acho que, nesse sentido, tem um lado positivo, que permitiu que a gente entrevistasse alguém. Outro dia, entrevistei uma pessoa em Pequim, coisa mais fácil do mundo, pelo telefone, não teve problema nenhum. Ao mesmo tempo, a gente perdeu essa naturalidade a que eu me refiro. Uma outra coisa que eu acho que mudou muito no jornalismo de hoje, com a chegada das redes sociais, o impacto da internet, né, foi o próprio respeito do público com o trabalho da imprensa. Eu costumo dizer que a última instância da verdade, seja a verdade possível, naturalmente, não existe verdade absoluta e sabemos bem disso, é o jornalismo, seja o jornalismo público, seja o jornalismo empresarial, mas é o jornalismo. O jornalismo continua sendo a última instância da verdade. Se a gente não preservar essa instância, nós vamos cair no fosso das fake news, da informação deturpada ou da informação propositalmente falsa para atingir algum objetivo. E, perigosamente, é o que vem acontecendo. Você vê que as tiragens dos jornais têm caído. As visualizações, inclusive, dos jornais online,
também tem caído. A, 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 a audiência das grandes emissoras de televisão, das mais importantes, dos melhores telejornais, tem caído, e caído muito, e caído perigosamente, o que significa o quê? Que esse espaço está sendo ocupado por uma produção de informação que não tem a menor responsabilidade com a confiabilidade desse produto. Isso está gerando um efeito dramático. As pessoas não estão se informando como no passado, não é? As pessoas estão apenas se expondo à informação que chega pelo WhatsApp, e essa informação pode ter sido produzida por uma pessoa séria, como pode ter sido produzida, como é o caso da maioria das vezes, por alguém que quer uma audiência maior para poder ter mais likes e, portanto, ter mais faturamento, porque aí eles se tornam um espaço bom para anúncios, né? Isso, ou também, quer dizer, essa informação serve aos mais diversos objetivos, como a disseminação de conteúdo ideológico. A extrema-direita está fazendo isso com a maior competência. Ainda há pouco estava ouvindo uma entrevista do deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto que regula a questão das fake news lá no Congresso, e ele estava falando isso, quer dizer, nós estamos sujeitos a qualquer momento a não ter mais informação confiável, porque essa informação confiável, do jeito que as coisas andam, não tem espaço. Por isso, eu sou um dos defensores mais ardorosos de uma coisa chamada educação midiática. Educação midiática no sentido de quê? Educação que você poderia fazer desde o ensino médio, vamos dizer assim. Eu já começaria até no básico, mas no ensino médio, pelo menos, para explicar para os estudantes a importância de se informar bem. Isso é fundamental para um negocinho chamado democracia. Se você não conhece o básico, seja da forma como a política é realizada, e aí seria a informação para a democracia, também em conjunto com essa educação midiática, mas se você não tiver esse conjunto de informações desde cedo, você educar o jovem a buscar a informação confiável, mais à frente ele não vai saber fazer isto, e também não vai ter interesse em fazer isto. Nós já viemos sofrendo com essa dificuldade em outras áreas há muito tempo. Eu sou professor, como eu disse, da Faculdade de Comunicação da UNB, na área de telejornalismo, e a gente está sofrendo direto, o tempo inteiro, uma espécie de desânimo. Então, você tem alunos que chegam, a gente diz assim, você vai entrevistar 2 ou 3 pessoas para fazer sua matéria sobre isso. A professor, entrevistar é uma coisa muito chata. Agora, como é que uma pessoa que quer fazer jornalismo acha entrevista uma coisa chata? Alguma coisa está acontecendo. Outra coisa, por exemplo, a perda do interesse pela leitura em profundidade. Você não consegue hoje, Mariana, fazer, no seu tempo você ainda pegou um pouco isso comigo, né? A gente tinha que ler ali, eu acho que na minha disciplina, acho que você deve se lembrar que vocês tinham que ler pelo menos um manual de telejornalismo, um livro, não sei se era do Círio Bocaneira na época, um livro de memórias de coisa, e assim por diante. Acho que foi mais ou menos por aí, além dos livros de entrevista, né, como entrevistar bem, etc. Hoje, eu mal consigo que eles leiam, que os alunos leiam um livro, um manual de telejornalismo muito básico, que é o que eu uso da Vera Iris, que é bem simplificado, mas muito bom, muito bem escrito. Porque se eu pedir outras leituras, não tem. Não tem. Então, nesse momento, o diagnóstico que eu faço é meio sombrio. Eu não estou muito otimista, não. Pelo contrário, eu estou bastante pessimista, até porque eu não vejo nenhum movimento organizado, seja do poder público, seja da academia, no sentido de mudar este quadro. Sim.
Mas, professor, o senhor acha que, de repente, até assim como parte dessa educação midiática, que a gente tenta implementar, né? Acho que ela entrou na Base Nacional Comum Curricular, está prevista. O que acontece é que, jogada de uma forma transdisciplinar, o que acontece é que um professor ou outro vai abraçar, né? Fala, não, vamos dar isso. É porque não é Mas obrigatório. não é estruturado, né? Você vai dar, você é responsável, tem aula disso, né? E aí acaba meio capenga. Mas o senhor acha que o jornalista pode contribuir para isso, né? Acho que o que o senhor fazia ali no comitê de imprensa, contar o trabalho, né? Para conhecer, acho que quanto mais a população conhece o trabalho, também valoriza mais, né? O senhor acha que a gente tem esse papel? Eu acho que sim, eu acho que temos sim. Agora, a própria imprensa, ela precisa tomar consciência de que os formatos que vinham sendo adotados até aqui precisam ser modificados. E eu explico, quer dizer, o sucesso de quem atua nas redes sociais, dos influencers, etc., está muito ligado à forma, à informalidade com que eles tratam os temas, à coloquialidade com que eles se expressam. Isso faz uma diferença enorme, porque aproxima, encosta quem está falando de quem está ouvindo, de quem tá assistindo, ou de quem está lendo até. É bem diferente dos formatos tradicionais que a imprensa insiste em manter até hoje. Não dá mais para a gente continuar nos formatos fechados, lead, sublead, desenvolvimento da matéria e aqueles termos técnicos. Você vê, por exemplo, a cobertura política. A cobertura política de hoje ainda mantém mesmo formato de lá da década de 70. Claro que ali a gente ainda escrevia dizendo o ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad, a gente cortou o senhor. Já foi alguma coisa no rumo da informalidade, né? O Pompeu de Souza foi quem começou no Rio de Janeiro a quebrar um pouco isso. Porque, na época, quando você fazia um título, você tinha que botar o excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Getúlio Vargas, e ele começou a botar Getúlio chegou ontem do Rio de Janeiro. E aí foi um escândalo, é um desrespeito. Mas hoje isso é tão comum que ninguém nem lembra mais disso, né? Nós precisamos urgentemente tomar a mesma atitude em relação à forma como fazemos telejornalismo, jornalismo de rádio, jornalismo, vamos chamar de impresso ainda, embora o impresso esteja desaparecendo, mas vamos chamar de impresso, mesmo sendo a maioria do conteúdo online. Nós temos que mexer, mas mexer a fundo na forma, no sentido de aproximarmos o trabalho jornalístico do público consumidor, sob pena de estarmos cavando a nossa própria sepultura. Eu, ainda semana passada, enviei um e-mail para um colega meu, Luiz Recena, que está morando no exterior e que está fazendo um belíssimo trabalho para o site do Correio Brasiliense sobre a guerra lá de Israel. E ele está escrevendo de uma maneira extremamente leve, agradável, gostosa, fácil, tirando, como eu digo, tirando o paletó e a gravata da notícia. Isso faz uma diferença enorme. Só que eu abro jornais, eu pego de vez em quando, ainda abro jornal impresso. Gosto de papel, eu gosto muito de papel, até hoje. Eu abro e vejo que a forma ainda está muito dura. Resultado, você não tem a criação de novos leitores, de novos telespectadores. Procure por aí quem é que está, nas novas gerações, assistindo a um telejornal. Quem assiste o Jornal Nacional hoje? Na minha própria família, eu tenho filhos que não assistem. Nunca assistiram, não gostam de assistir. Por quê? Porque não foram habituados. Até foram, né? Eu expunha e tal. Mas a forma dura demais afasta. Ela diz, não, eu prefiro acompanhar aqui pelos sites, etc., o noticiário. Eu vou lá no G1, dou uma olhada e já sei o que está acontecendo, no UOL, etc. Mudou.
mudou muito, mas são notícias desse tamanhozinho, curtinho. A notícia em profundidade, essa perdeu completamente. Eu vejo, por exemplo, alguns jornais ainda publicam entrevistas de 2 páginas, pergunta-resposta. Quem vai ler isso? Me diga mesmo. Quem vai ler isso? Nem ouvir você consegue, nem assistir você consegue. Quanto mais um texto gigantesco desses para você ler. Sim. Professor, para a gente terminar, queria voltar ali num básico, assim, né? Que é o que, no fundo, a gente tenta fazer. O que é essa comunicação? Como é que a gente chega no outro, né? O que é, que no fundo é o que move a gente, né? A gente tenta criar esse link e passar uma mensagem, né? Então, talvez olhar para esse fundamentozinho, assim, o que é a comunicação? Comunicação, a meu ver, é interação. Não há comunicação sem interação. Eu vou te contar uma história bem rápida sobre o tempo ainda que eu estava trabalhando na época no Jornal do Brasil. Eu cheguei como foca no JB, né? Foca de tudo, ainda era até estudante, porque eu terminei jornalismo e fui fazer relações públicas. Ainda era estudante de relações públicas quando entrei para o Jornal do Brasil. E já cobrindo, já indo para ministérios, em Brasília você termina caindo nos ministérios, no Congresso é muito fácil. Não é que seja um prêmio pela sua competência e tal, não, é porque é necessário. Uma vez, por exemplo, faltou a jornalista que cobria economia, adoeceu, e aí eu tinha sobrado na redação, o Foquinha, que tinha chegado lá outro dia, e aí disseram, Paulo, é tu, vai ter uma entrevista, me lembro bem, do ministro Mário Henrique Simonsen. Aí eu digo, uai, e ele falava um economês castiço, né? Que só os entendidos é que traduziam aquela coisa. Ué, mas vamos lá, nós estamos dispostos a tudo. Eu já tinha até coberto um campeonato de saltos ornamentais, um dia que faltou o repórter de esporte, que ia vir do Rio e não veio, para a TV Globo. Né? Aliás, posteriormente aconteceu isso na TV Globo. Aí eu fui para a entrevista com o Simons. Cheguei para fazer a entrevista com o Simons e ele falando aquele economês castiço, eu tentando anotar, com o gravador ligado ali, mas tentando anotar e tentando entender e tal, etc. E os colegas ali acompanhando, de vez em quando saía uma pergunta mais sofisticada. Eu também não entendia chongas. E aí eu fiquei prestando atenção naquilo e foi uma entrevista curta. Lá que terminou, eu fiquei tão apavorado que eu não tinha entendido, que eu procurei o assessor de imprensa e pedi, pelo amor de Deus, será que você pode traduzir para mim essas coisas aqui? Ou pode até, aí eu me atrevi, até pedir ao ministro, para o ministro me explicar. Ele disse, não, o ministro lhe recebe. Oh, maravilha! Eu vou fazer uma coisa exclusiva. E fui. Aí o Foquinha foi para frente do ministro. E ele explicou. Ele explicou. E eu anotei as explicações sobre os pontos que eu não tinha entendido, os mais cabeludos ali, que tinham ficado mais complicados. E quando eu volto para o comitê de imprensa, voltando à história do comitê de imprensa do Ministério da Fazenda, os colegas que não tinham tido a coragem, porque eles também não tinham entendido muita coisa, mas não tinham tido a coragem que o Foquinha teve, cara de pau, né? Teve. Quando eu cheguei, o que foi que ele te disse? Como foi que ele explicou? Eu digo, mas vocês não estavam sabendo? Não, a gente só transcreve aqui, estava com o gravador, a gente transcreve as principais frases e o leitor que se dane, ele que se vire para entender. Eu digo, Deus do céu, se a coisa é desse jeito, era daquele jeito naquela época, hoje esse exemplo precisa ser adotado. Nós não podemos hoje simplesmente transferir para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, as dúvidas, o fato cru. Nós precisamos já traduzir tudo para que isso se torne atraente, para que haja interação. Comunicação como interação. Eu falo, você me entende, mas não é só isso.
eu quero que você me entenda e que você goste do jeito como eu estou falando. Eu preciso te seduzir. Essa é a palavra. Sedução. Se a gente não praticar esse tipo de sedução do leitor, do telespectador, do ouvinte, eu acho que nós estamos fadados ao fracasso. E comunicação, para mim, é exatamente isso. Comunicação não é eu produzir. Eu me lembro também de um outro fato que foi muito curioso. Um colega que trabalhava numa assessoria de imprensa e que chegou exausto no boteco que a gente frequentava no final do expediente, exausto. Eu digo, você está cansado por quê? Fiz bem uns 12 releases hoje, eu estou morto, estou acabado. Eu digo, tá, mas, aliás, ontem eu fiz 10, hoje eu fiz 12. Eu digo, escuta, e como é que é o aproveitamento disso? Dos 10 de ontem não saiu nada, mas eu estou tranquilo, porque eu fiz minha parte. Eu digo, mas espera aí, se isso não seduziu alguém que estava na redação, não serviu para nada. Isso é trabalho jogado no lixo. Hoje, a situação é exatamente a mesma. Se a gente não se convencer de que precisamos seduzir o nosso receptor o tempo inteiro, eu tenho a impressão que a gente está ajudando a afundar a imprensa da qual fazemos parte. Né? Os jornais estão ficando chatos, essa é a verdade. Chatos de ler. No passado, Mariana, lá atrás, eu tenho fotos, qualquer um pode pesquisar na internet e vai encontrar. Os jornais, eles eram um monte de texto na capa, não tinha uma foto, não tinha uma ilustração, não tinha nada. E também não havia uma hierarquização das notícias, nem a separação por editorias. E a publicidade estava misturada ali no meio, uma salada danada. No entanto, vendiam, e vendiam bem. Por quê? Porque o leitor precisava da informação. Então, ele se sujeitava a essa tortura de destrinchar o que estava no jornal para descobrir o que interessava a ele. Hoje é exatamente o contrário. Se eu não seduzi-lo, ele joga o jornal de lado e vai fazer outra coisa. Ou ele está assistindo a televisão, se está cansativo, ele muda de canal, vai assistir um filme, ou vai tomar um cafezinho, desliga ali e tal, acabou. Eu acho que o segredo, o buziles da questão está nisso, na palavra sedução, na palavra interação, que vem dessa capacidade que a gente tem que desenvolver de seduzir o receptor.